Se eu engolir um papagaio, o que tem? Eu gosto. Tem ser humano que gosta, tem ser humano que é ambiente. Tá torto, né? Mas vai assim. Certo. Trajetória. Eu acho bom conversar. Só que é mais aqui. Em casa mesmo eu não converso muito, não. Dependendo do lugar também. Sua parte? Deixa eu te contar uma coisa legal que aconteceu na minha vida. Eu descobri que no TikTok tem como subir o vídeo de até 1 hora ou 10 GB. Aí eu subi as aulas lá também, vou subir essa aula lá. Massa, não sabia não. Ué, de vamos para o mesmo. É, a mesma coisa. Aí eu descobri isso lá no TikTok, eu não sabia não. Aí eu falei, vou subir as aulas lá também. Porque... Beleza. Aí, ó, 11h07. Vou. Só que não é com vocês, né? É porque tem que ter no assunto pra vocês entenderem, né? Legal. Eu não gosto de fazer experiência nada a ver com a matéria. Oh, mas você tá aqui ainda? Aí, ó. Só uma aula, ó. Eu tô ligado o que é. Olha lá. Eu só preciso ir. Quer ver, ó? Mas tem que subir pelo... Eu subi pelo computador aí, aqui é uma aula, tá normal aí, ó. Aí você clica aqui e ele gira sozinho. Mas tem aula lá no 3º ano C. A menina... Tem 3 só, a menina tava fofocando, até a galera descobrir. A menina tava fofocando lá no início. Aí, ó. Essa aula. É a mesma aula que eu subi lá no YouTube, eu vou jogar aqui dentro também. E o TikTok é mais fácil de... É uma aula? Isso aqui no... Educação, treino... Mas quando o senhor for postar, o senhor coloca as hashtags. Tem que colocar a hashtag for o hashtag viral, hashtag... Não. Ai, você vai ganhar dinheiro, ó. Discussão. A gente tá querendo ajudar aqui. Não é questão de ganhar dinheiro. Você vai pra mais pessoas. Não entendi. Mais pessoas. Eu quero vocês lá, curtindo. No minuto 30 e tantos você falou isso. Põe umas fotos também, né? Dá pra identificar que é você. Trajetória. O trabalho do peso independe da trajetória. Só importando o desnível entre os pontos inicial e final. Igual essa aula vai para lá. Eu vou colocar lá, vai ficar legal. E tem umas partes de fofoca, tem umas partes de sermão, tem umas partes de preguiça, tem umas partes... Tá rodando aí. Não, da aula inteira não. Eu faço corte da aula para mim depois. Algumas aulas que saem... Talvez você nem... Faço. Não, aí eu jogo do jeito que tá aí lá. Aí o que eu faço? Eu jogo dentro do CapCut, lá tem uma opçãozinha de pegar vídeo longo e deixa ele pequeno. Aí, igual eu subi uma aula hoje sobre reverberação, a aula que eu dei lá no 2º ano. Ele sozinho já pega o início e o fim. Ele pega ali onde o início da explicação e o fim. Ele já identifica sozinho. Aí ele me dá, tipo assim, vários cortes prontinhos. Aí ele já dá o corte, seguindo eu no quadro, e a legenda. Já me entrega pronto. O Opus Clip também faz isso. Só que ele é pago. O anual dele é bem caro. Aí, assim, um dia que eu tiver grana, eu quero pagar. Ele é melhor, porque ele é só para isso. O CapCut, ele é mais aberto, né? O Opus Clip, ele só faz corte. Você manda um vídeo
e ele já vai cortando o vídeo todinho. Na hora que todo mundo interage, o CapCut também faz. Quando eu faço uma pergunta aqui, igual exemplo, eu vou aqui e tal, qual que é a resposta aqui? Aí todo mundo responde, aí ele entende que todo mundo interagiu, ele vai lá no CapCut e corta sozinho. Aí ele mostra para mim assim, ó, maior interação. Aí naquele corte que eu vou assistir, ele já mostra que eu vou dar uma explicação, eu fiz uma pergunta e todo mundo interagiu, ele já entende, ele me dá o corte bonitinho. Eu pego o corte, deixo tudo lá no Telegram arrumadinho, eu tenho vários ali. Aí eu só desço o celular, edito e jogo no YouTube, no Instagram, vou fazendo isso. Entendeu? Aquele vídeo lá da balança lá, o senhor que foi, né? Não, aquele da balança foi vocês que filmaram, é diferente. Não, mas aí, porque a gente, tudo que a gente tava falando tava aparecendo lá, né? Porque você colocou nesse negócio do... O quê? A legenda. Na legenda é o CapCut, ele coloca lá. Não, aí você vai lá em legenda, ele gera a legenda. Aí eu uso também o Blink. Blink também faz isso. Blink é muito bom. O Blink, ele é melhor do que o CapCut para ir em legenda. Ele é bom. Mas aí corte eu faço assim, ô. Depende. Nossa, celular tá com a memória cheia. Não, eu só uso e tal e já jogo fora. Eu uso o Telegram, né? Tudo em nuvem. Eu já vou guardando no Telegram e escuto o celular. Ó, vamos lá rapidinho aqui? Ó, só explicando aqui rapidinho. Mapa mental. Próxima aula nossa. Amanhã, terceiro horário. Amanhã, terceiro horário, já organiza para trazer o mapa mental pronto. Você vai gerar punição? Você vai gerar punição para eu não trazer o mapa mental? Não vou gerar. O que vai acontecer? Não, faz. Já começa a fazer ele hoje, já para trazer amanhã. Claro, todo seu esforço vale nota aqui comigo. Né? Então, já tem que pôr isso embaixo. Todo esforço seu. Então, assim, vem, participa. Né? O que você vai fazer? Você vai fazer o mapa mental, o nome central é trabalho, que é o assunto que a gente está vendo. Aí, para fechar, a gente precisaria desses detalhes. Eu peço até desculpa, que isso aqui deveria estar lá no trabalho de uma força-peso, que é um detalhezinho que eu preciso estar lá. Eu lembrei isso agora no fim para anexar para vocês. Vou explicar. Você vai fazer um mapinha mental, sua carinha lá, bonitinho, faz bem feito, bicho. Não arranca a folha do seu caderno, faz um mapa mental. Compra uma folha A4. Compra não, passa ali, sei lá, qualquer lugar que você passa, tiver impressão, você pedir 2 folhas A4, alguém te dá. Ninguém vai negar 2 folhas. Eles vendem, mas dá não dá não. Claro, né? Dependendo se for pedir na papelaria, né? Ah, mas você entendeu, né? Não. Então tá bom. Aí foi lá, foi o Chamex. Aí você vai fazer seu mapinha mental. Qual que é o intuito dele? O intuito dele é você ter ele, para a gente criar um hábito de estudo. Aí a gente, depois que eu finalizar a lista de exercícios, essa que eu entreguei, que tem 8, você vai fazer uma prova e você vai poder usar seu mapa mental. Certo? Então você vai precisar dele. Você vai precisar consultar só o seu. Na próxima aula eu já vou carimbar ele e dar um vestinho. Se eu não fizer, se eu não tiver ele, beleza, aí você vai fazer só com você tendo um encéfalo seu aí, se vira. Beleza? Então, encéfalo, cérebro. Aí, em resumo, você vai deixar, a gente vai começar a fazer isso, aí a gente vai ver um outro tópico daqui uns dias, depois dessa aula, você vai fazer um outro mapinha, e assim vai. Beleza? Vou tentar forçar alguns, criar um método de estudo, o mapa mental é um deles, é o melhor. Você tem que se conhecer para saber qual que é o melhor para você. Esse é um geral. Então a gente tem que ir testando e ver qual que adapta melhor. Certinho? Você tá bonitinho aí, igual uma mocinha. Tá bom. O que a gente viu até agora? Trabalho de uma força variável. Eu mostrei um gráfico para você. O que é o trabalho de uma força variável? O trabalho de uma força variável é o seguinte. Você tem lá um objeto. De novo, o que é trabalho? Trabalho é exercer uma força sobre um objeto e ele sofreu um deslocamento. Fechou. Toda vez que você empurrar um objeto ou puxar ele e ele está se deslocando, o nome chama trabalho em física. O nome disso é trabalho. Então, aplica uma força, algo deslocou, trabalho. O que é o trabalho de uma força variável? Você está empurrando um objeto, alguém pede para você andar mais rápido. Então, você está assim, ó, aqui, ó, uma força. Anda mais rápido. Você variou a força. Você tem que aumentar a força para ele deslocar mais rápido. Trabalho de uma força variável, porque você variou a força. Beleza? Não tem mistério.
Aí aqui, aí tem um gráfico, a gente já viu ele. Agora eu tenho um gráfico, trabalho motor versus trabalho resistente. O que é trabalho motor mesmo, professor? Trabalho motor é aquela condição, você tem um carrinho de supermercado e ele está no plano. Plano é reto, o piso. Você aplica uma força no carrinho de supermercado e ele vai deslocar. Aquilo é um trabalho motor, porque o mesmo lado que está indo a força está indo o deslocamento do carrinho, então é paralelo. O que é um trabalho resistente? A gente já falou sobre isso. Você ir lá no Mercado Mendes, você pega um carrinho e vai descer na rampa e você tem que exercer uma força no seu sentido, só que o deslocamento está por outro sentido. Então a força e o deslocamento é em sentido oposto. A força está para o seu lado e o deslocamento está para o outro lado. Então quando você segura o carrinho na rampa e vai descendo ele, aquilo é um trabalho resistente. Você está fazendo uma força resistente para o carrinho não descer. Gabriel, tudo bem? Vai responder. Vai responder, não? É o conhecimento. Conhecimento. Tudo bem, então. Pode. Você nunca brincou, não? Do toque-toque? Quem é? Continuando. O que é um gráfico de um trabalho motor versus trabalho resistente? De novo. De novo. O que é o trabalho motor versus trabalho resistente? Cara, pensa o seguinte. Apareceu aí? Ah, cortou. Cortou o que você fez. Continuando. Presta atenção. Pensa o seguinte, você está lá no Mercado Mendes empurrando o carrinho. Ali é um trabalho motor. Você está exercendo a força para um lado e está deslocando. Na hora que você vai para a rampa, você tem que fazer um trabalho de resistência, tem que puxar, correto? Correto? Então, o gráfico aqui mostra isso. Trabalho motor, você está aplicando uma força aqui, ó, sei lá, vou colocar um valor, 10 newton, bonitinho. Na hora que você chega na iminência da rampa, você diminui a força, porque você geralmente não vai entrar com a mesma força que você está aplicando, porque ele já começa a aplicar um trabalho resistente. Então, você estava ali empurrando de boa, pega a rampa, você já começa a segurar. Seria a mesma coisa que você está passeando com um bebê no carrinho. Não, ali não é. Não. É diferente. É força aplicada em um objeto. Ali é outra análise. O que acontece? Quando você está andando com um carrinho de bebê, tem uma criança, você está andando normal e tem uma rampinha. Geralmente você vai fazer o quê? Você está trabalhando o motor normal, empurrando o carrinho, o deslocamento também. Na hora que pegar a rampa, você segura o carrinho. Porque aí você desce um pouco mais devagar, porque você está com a criança ali. É o mesmo caso do carrinho do supermercado. Então você primeiro está aplicando um trabalho motor e depois vai um trabalho resistente. Como que eu deparo com um gráfico desse? Como que eu resolvo, professor? Fácil. Só você fazer a área do gráfico do trabalho motor e depois o trabalho resistente. Aqui a gente já sabe que é um trapézio. O trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu faço a área de um, depois eu faço a área do outro, que é um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Para eu achar o trabalho total, porque a gente vai ver assim em exercício, eu pego a área 1 menos a área 2, porque eu tenho que descontar esse valor do trabalho resistente. Eu descubro o trabalho total que eu fiz durante esse percurso. Certo? A gente vai resolver isso em exercício. Perguntas? Continuando, a gente tem trabalho de uma força elástica. Só para ver se está bonitinho aqui. Está bem nítido. O que é o trabalho de uma força elástica? Cara, pensa o seguinte. Você tem um bloquinho aqui, ó. Aí você tem a parede. Aí você fez isso aqui, ó. Você tem um bloquinho. Você não tem a mola? Tá acabando o horário. 11h18. Relaxa. Tudo bem, foca aqui. Eu quero que vocês foquem aqui. Beleza? Você tem um bloquinho, não tem uma mola? Sim. Agora vocês podem colocar o vídeo da aula lá no TikTok e dormir. Você dá sono, né? Minha voz.
Pois é, faz esse favor, eu te ajudo você a dormir e eu ganho visualização. Todo mundo sai ganhando no final da história. Viu aí? Dá o like no início, que vai, né, você vai acordar desesperada. Beleza. Aí, você tem um bloquinho, você tem uma mola. Aí, o que você vai fazer? Se você aplicar a força na mola, no objeto, desculpa, vai comprimir a mola. Logo, vai existir uma força elástica para voltar essa mola. E aí, tem como representar isso num gráfico. Então, a gente vai ver força elástica versus o X, que é o deslocamento. E ele vai gerar uma área também. E essa área gerada é o trabalho da força elástica que eu vou calcular. Nesse caso, eu vou utilizar K, que é a constante da mola. A gente já falou de lei de Hooke, força elástica, lá no passado a gente já resolveu o exercício do tipo. K é a constante da mola. Vezes o X, que é quanto que deformou da mola, ao quadrado dividido por 2. A gente vai aplicar isso na listinha e resolver. Tem isso, se quiser ir já quebrando a cabeça. Então, se eu deparar com um gráfico de força elástica, é essa equação que eu vou aplicar. Certo? É esse aí mesmo. Que número que é o exercício? É o 8, né? É esse mesmo. Permissão concedida. Deixa aberto, então, por gentileza. Fechando aqui, as considerações é da força-peso, trabalho de uma força-peso. Eu esqueci de comentar. O que é o trabalho de uma força-peso? Tem duas situações. O objeto está preso, eu solto ele cai. Notório. A manga está lá presa, eu falei para vocês. Ela vai amadurecendo, o talo fica fraco, ela cai. Ali é trabalho de uma força-peso, no sentido da gravidade, descendo, correto? Aprende uma coisa em termos de exercício. Aprende uma coisa. Eu tenho lá duas mangas. Duas mangas. E aí elas têm o talinho lá, bonitinho. Não. E aí vamos considerar que elas estão a 10 metros de altura do chão. Muita coisa. Ao conhecimento de novo. Vou fazer isso nas minhas aulas. As duas mangas estão a 10 metros de altura, correto? Correto? Quem entrou aí foi o conhecimento primeiro, né? Pode entrar, o conhecimento. O som foi lá e foi. Presta atenção. Uma manga vai cair, vai bater no telhado e vai cair no chão. Ei! Sim, eu sei que acabou. Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Dois minutos. Ó. A manga não vai cair no telhado. E vai cair aqui no chão? Essa aqui não vai cair reto? Se liga na pergunta. Quem vai fazer o trabalho maior? Manga 1 ou manga 2? 1 ou 2? Quem vai fazer o maior trabalho? Nenhum dos dois, sabia? O trabalho do peso independe da trajetória, só importando o desnível entre os pontos inicial e final. O desnível dos dois não é 10 metros? Então, tanto faz se essa manga fazer isso aqui e cair no chão, ou se ela fazer isso aqui para cair no chão, ou se essa aqui cai reto. O trabalho para as duas é igual. Porque a força-peso é igual para as duas. O trabalho é o mesmo. A força, claro, velocidade vai mudar, mas o trabalho, o que é trabalho? Força vezes deslocamento. A força não é a peso? Tanto faz se ela cair em desnível ou não, a peso é a mesma, não muda. Só importa, se ela cair assim e a outra assim, o trabalho é igual. Não tem diferença. O desnível não manda. Quer dizer, a trajetória não manda, o que manda é o desnível, tem que ser igual. Mas tanto faz o desnível. O desnível aqui seria uma bate no telhado e cai e a outra vai reto.